porque é sempre tempo de criar, de nos espantarmos com o que nos rodeia, com o que sentimos, com o que vivemos, porque é sempre tempo de nos reinventarmos, de crescermos, de nos surpreendermos com os nossos talentos e desejos, porque é sempre tempo de rir, de chorar e de nos emocionarmos com as coisas simples, porque é sempre tempo de conhecer novos mundos, novas pessoas, de experimentar novas sensações, porque é sempre tempo de nos conhecermos um pouco melhor e de nos darmos a conhecer, de desvendar um pouco de nós. Os estudantes do programa 60 Mais ousam mostrar o que sentem através das artes para que os outros os conheçam e reconheçam. Aqui trazemos algumas das suas palavras e das suas cores. As artes e os outros. As artes remetem-nos para o domínio da estética. Conjugam razão e coração, razão e emoção. Os sujeitos, os autores, jogam-se na ação criativa e criadora do objectum estético, que por sua vez, e já enquanto entidade autónoma, não se cristaliza, mas, como quase ser vivo, torna-se significante, plurissignificativo. Ou seja, quase também sujeito, porque ele próprio se diz. Com a sua existência própria, está aberto às interpretações possíveis dos diferentes e diversos sujeitos que nós todos somos. As artes, a estética. Olhemos para o nosso corpo, o nosso vestir, para os espaços que habitamos, públicos e privados, para as produções plásticas, arquitetónicas, literárias, musicais. Eis-nos perante a expressão sublime da criatividade e da liberdade humana, da abertura ao outro, da abertura aos outros, ao mundo. No devir do tempo, vivemos e partilhamos a comunhão de elementos de transfiguração essencial de plasticidades, materiais e imateriais, do ser que somos, que vamos sendo no mundo com os outros. É essa a essência do nosso existir, ser com os outros no mundo. Existir é, pois, percurso, é caminho, é estar com. Aprendizagem e educação, desde o berço aos derradeiros dias, será ou devia ser sempre dimensão essencial do viver. O caminho faz-se caminhando, aprendendo, vivendo, sendo a arte, as artes, com amor e liberdade, quiçá o domínio fundamental da essência de sermos. O medo, naquele dia fatídico e nebuloso que ninguém consegue vislumbrar, um canto suave e melodioso vai desaparecendo como que a levitar. Surgem os medos e o silêncio pesa, soltam-se as lágrimas e a tristeza invade. Cai a noite longa e sombria. Amanhece, surge a calma e o medo desaparece. Há dias difíceis de ultrapassar, há dias de incerteza, há dias de angústia e privação, há dias de clausura, há dias de silêncios, há dias de choro, há dias de grito contido, há dias de luto e solidão.
E nestes dias infindáveis, e nestes dias intermináveis, continuamos fechados, continuamos enclausurados. Quais bandidos da sociedade que, atacada em tempos de pandemia, luta com meios infindáveis contra o inimigo invisível que corta a vida de todos e reduz à insignificância a vida por todos sonhada, a vida por todos criada, e nos faz pensar, e nos faz avaliar a importância da vida, a atitude perante a vida, o futuro da vida. Há dias difíceis. O pintor e a sua obra. O pintor pensa, o pintor sonha. O pintor quer fazer uma obra-prima. Então, entra no estúdio, prepara o cavalete, a tela, as tintas, os pincéis e tudo o resto que precisa. Pincela aqui, ali e além. Muda de cor, bate o pincel, mescla as cores, desbate, alisa, reforça em alguns lugares. Volta a mudar de cor, afina os pormenores. Para. Afasta-se e observa. Volta a mudar de cor, a bater, a deslizar, a mesclar, a fazer degradês. Pincela em cima e em baixo e de lado. Volta a afastar-se. Observa. Está terminado. Então pega no pincel número 3, molha na tinta preta. Aproxima-se do canto inferior direito e desenha o seu nome. Assina. E remata com 3 tracinhos no final. Afasta-se orgulhoso da sua obra. Depois, lava, limpa e arruma os materiais. Junto da porta, olha de novo para a sua obra-prima. Abre a porta. E de olhos na tela, apaga a luz e sai fechando a porta atrás de si. Diabruras de criança. Na década de 50 do século XX, a infância numa aldeia beirã decorria com a intervenção de todos os membros da comunidade. Assim, a educação de um jovem acabava por ter a influência de toda a população. A concentração da malha habitacional fazia com que todos se conhecessem e interligassem na sua forma de estar. Se por um lado esta forma de vivência era saudável, por outro provocava situações, por vezes embaraçosas. Esta faceta verificava-se também na minha aldeia, Avelas da Ribeira, freguesia rural do Concelho da Guarda. Como freguesia rural, predominava a agricultura típica da região, nomeadamente a cultura da vinha, batata, cereais e a pastorícia de gado ovino e caprino. No entanto, na sua convivência, os habitantes estavam integrados em classes. Havia os ricos, proprietários de muitas e das melhores terras, que, para além de criado permanente, tinham cotidianamente alguns trabalhadores ao seu serviço. Os remediados, também proprietários, que apenas na época das colheitas e sementeiras tinham pessoal ao seu serviço, e os pobres, que viviam da oferta de mão de obra e tratavam, de meias ou terças, algumas terras dos senhores ricos, sempre as mais pobres. A minha família poderia ser considerada remediada. A minha mãe estava à frente de uma pequena loja de fazendas e mercearia, e o meu pai negociava, designadamente, em vinho, batatas e cereais. Normalmente, para os amigos mais relacionados, a sala de visitas era a adega. Aí havia o presunto pendurado, a tábua com queijo e uma bolsa de pano com biscoitos de azeite, a que chamávamos mata-borrões, por serem um ótimo acompanhamento para o bom vinho. As pessoas de fora eram recebidas na sala com outra deferência. Certo dia, o meu pai recebia uma dessas visitas na sala. Eu, como sempre irquieto, entrei por ali dentro a brincar com um pau. Não parando de brincar, fui advertido para parar, pois se batesse com o pau em alguém levaria um tabefe. Claro que a advertência não surtiu efeito, tendo levado a referida palmada, mas logo retorqui com uma exclamação muito própria. Ai, o filho da puta, diz que dava e deu mesmo. Como criança bastante ativa, hoje com um diagnóstico certo de hiperativo, procurava todos os momentos para fugir de casa e juntar-me à restante miudagem. Não havendo televisão nem jogos de consola, as nossas brincadeiras consistiam no jogo da bola feita de meias velhas e farrapos, ou em atirar pedras para ver quem conseguia lançar mais longe. De vez em quando,
Lá iam umas telhas partidas e era o fim do mundo. Atravessar a ribeira que banhava a aldeia, quer fosse verão ou inverno, era outra das aventuras, e mal aparecia a primeira fruta. Subíamos às árvores para sorripiar uns frutos ainda verdes, que levavam umas trincadelas, mas que acabávamos por deitar fora. Geralmente os meus companheiros de brincadeiras andavam descalços e, se queria brincar com eles, tinha de os imitar. Assim as botas iam para o primeiro buraco que encontrava. O pior era quando chegava à casa descalço. Havia sopa de landum pela certa. Os meus pais bem procuravam evitar as minhas fugas, mas ao menor descuido, aí ia eu. Por isso, as minhas botas eram de sola com vários protetores, não só para durarem mais tempo, mas também para fazerem barulho na laje de pedra. Ia brincando na varanda, de repente parava e logo a minha mãe, Carlos. Demorava um pouco a responder e recomeçava a brincadeira. Voltava a parar e a cena repetia-se por diversas vezes até que a minha mãe já não obtinha resposta, pois era à sola e já entrava na brincadeira com a miudagem. E a minha mãe lá fechava a loja e passava o tempo a percorrer as ruas da aldeia à minha procura. O seu irmão estudava medicina em Coimbra, por isso, quando me perguntavam o que queria ser quando fosse grande, a resposta era imediata, médico. Para isso, ia treinando com a minha vizinha da mesma idade, picando-lhe o rabo rosado com as carumbas secas de pinheiro. O meu tio prometia-me sempre que me traria um presente quando viesse de férias, mas com a condição de me portar bem. Assim mal ele chegava, informava-me que me tinha portado bem, não tinha dito asneiras, mas começava a ladainha de todas as que sabia. Quando podia e me deixavam, gostava de acompanhar os trabalhadores nas lides do campo. Eram momentos de liberdade. Ao mesmo tempo, eles davam-me atenção e explicação do meu apetite por novos conhecimentos, ensinando coisas da vida. Não admira, pois, que certo dia tenha perguntado à minha mãe porque é que a Isabel, moçoila que trabalhava em casa, tinha as mamas tão grandes se não tinha filhos, e logo dava a justificação da pergunta. As vacas, quando têm bezerros, é que têm as mamas grandes. Quando me queriam ver irritado, chamavam-me miúdo ou garoto e eu respondia todo zangado que era um homem pequenino. E como homem pequenino, certo dia vesti o meu sobretudo, coloquei à volta do pescoço uma gravata do meu pai, pus o meu boné e fui bater à porta da casa em frente onde vivia uma menina da minha idade. Com um ar muito solene pedi licença para namorar com a filha. Claro que recebi a devida resposta. Tinha 2 tias, irmãs do meu pai, que eram freiras num colégio perto da Guarda e que conseguiam convencer os meus pais a internarem-me nesse colégio. Um pouco renitentes, acabaram por ser convencidos. Tornava-se necessário também convencer-me. O isco foi que poderia jogar a bola sempre que quisesse. Acabei por ceder e, certo dia, montado na égua com o meu pai, lá partimos. O pior foi perceber, na chegada ao colégio, que havia 2 campos de futebol, mas ninguém jogava a bola. Começando a duvidar da decisão, quis voltar para trás, mas o meu pai agarrava-me e a égua era demasiado alta para saltar. Quando meu pai me entregou às irmãs, chamei-as a todos os nomes que conhecia, dei pontapés e caneladas, mas de nada adiantou. Acabei por fazer toda a instrução primária no colégio interno. Vem depressa maio florido, campo matizado, colorido, paleta de muitas cores. Quero ver as papoilas crescendo nos jardins, azuis, amarelas, doiradas, sendo aí bem cuidadas para as casas enfeitar. Mas quero ver as outras papoilas da minha infância, dançando ao vento em campos vastos, em trigais, vermelhas, livres, selvagens, que murcham-se e escolhem. Querem que todos as olhem, todos as possam admirar. Seu ondular é poesia, sua cor é alegria. Seu vermelho não é de sangue, raiva, dor. É vermelho de liberdade, é vermelho de amor. Leiria com seus rios. As águas descem as serras bruscamente. Os rios abrem caminhos naturais. De mansos vão caminhando, com seus encantos habituais. O Lis conduz as suas águas até ao mar. Curva-se em Leiria para espreitar o castelo. Durante o percurso é observado pela natureza, a quem oferece frescura àquela grande beleza.
O seu destino foi ele que o escolheu. Em silêncio, deixa a água junto à praia. Com amor e saudade, fica a contemplar. O mar de contente corre para o abraçar. Rios ou ribeiras, o desejo é igual. Todos querem levar a sua água ao mar. Alguns têm dificuldade na caminhada. 3 rios tem Leiria e só um lá vai chegar. O Lena, muito atento, quase para na batalha. Gosta muito de observar o património mundial. Chegou a Leiria cansado e foi pedir ajuda ao Lis para levar as suas águas que tanto fazem o mar feliz. O Cirol, depois de uma viagem bucólica, com sua água saciou o menino do Lapedo, mas falta-lhe força para levar as águas ao mar. Com ternura, pediu ao Lis para as águas levar. Não pares, Lis, segue em frente, mas cuidado com os intrusos no leito. Olha que é nele que as nossas águas se deitam, disseram em uníssono o Lena e o Cirol. Majestoso rio que oferece as águas ao mar. Leiria só pode estar orgulhosa e feliz. Foi Deus que lhe deu o nome, quis que o rio se chamasse Lis. Obrigado. Minha Lisboa, que saudades dos pregões, gritados de viela em viela, da rosinha dos limões que eu ouvia da minha janela. Os tempos da minha infância ecoam dentro de mim, ainda hoje sinto o cheiro da cidreira e do jasmim. A minha Lisboa do Tejo, que aparece em cada esquina, lembra-me sempre que vejo os meus tempos de menina.